Olá, meus irmãos. Vamos para a aula 39, parte 2. Eu tive que cortar a aula anterior e resolvi gravar a segunda parte de novo, porque tinha ficado com mais de meia hora. Aí eu achei que ia ficar muito pesado, né? Até mesmo por questão de postagem no WhatsApp ficaria muito pesado. Bom, então nós terminamos a aula anterior, a parte 1 da aula 39, mostrando esses gráficos, né? Os gráficos que falam sobre comparativo histórico dos reis de Israel e de Judá, os reis que atuaram, né? Dentro de sua contemporaneidade, tanto em Israel quanto em Judá, e as nações que tiveram aí conflitos com Israel e Judá durante esse período. Mostramos esse outro gráfico também, que fala sobre os reis de Israel e de Judá e quais os principais profetas que atuaram nesse período. Agora nós vamos falar sobre Acabe e Elias, a partir aí de 1 Reis, capítulo 16, versículo 26. Vamos falar sobre a luta, né, do profeta Elias contra a religião de Baal, que é o chamado Baalismo. Acabe e Jezabel, letra A. Acabe foi um rei capaz e chefe militar corajoso. Ele guerreou contra os sírios e muitas vezes os venceu. Acabe manteve boas relações com Judá, culminando com o casamento de sua filha Atalia com Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Por estar casado com Jezabel, que era de Sidom, Acabe promoveu o comércio com a Fenícia. Os pesados tributos, principalmente cobrados em gado, que ele recebia de Moabe, lhe favorecia um comércio com a Fenícia e a Síria. Por causa de tudo isso, né, desse fortalecimento do comércio, Acabe fez Israel prosperar. Por todo o reino do norte, também conhecido como Israel, Acabe fortificou as cidades existentes e construiu novas cidades. Acabe era um rei fraco, espiritual e moralmente falando. Ele edificou para Jezabel um templo a Baal, que era um deus fenício das tormentas e das colheitas. Ele ofereceu sacrifício a essa divindade. Jezabel convenceu a Acabe a introduzir o culto a Azerá, que era a deusa da sexualidade, e lhe permitir perseguir os profetas do Senhor. A decadência espiritual chegou a tal ponto que Hiel desafiou a maldição de Josué, lá em Josué 6:26, onde se proibia a reconstrução de Jericó. Olha, vejam que absurdo, né? Os ritos cananeus exigiam que ao reconstruir ou construir uma cidade, principalmente, que é o caso aqui, né? Uma criança deveria ser sacrificada ao colocar a primeira pedra da construção. E El então sacrificou seu primogênito, chamado Abirão. E esse rito também falava que ao colocar a última pedra, outra criança deveria ser sacrificada. E El sacrificou Segube, o seu filho mais novo. Então veja que ponto, né? O povo de Israel estava mergulhado no paganismo. Elias e a grande seca. Essa história é uma história muito conhecida, né? Então a gente não vai contá-la em detalhes, vamos apenas passar aqui por alto, né, por cima, essa história. Perante a crise religiosa de Israel, Deus levantou Elias com a missão de enfrentar o culto a Baal, o baalismo. Elias disse a Acabe que não mais choveria até Deus permitir. Isso iria indicar que Baal, que era o deus das chuvas e das colheitas, não tinha poder nenhum.
Elias foi para um lugar solitário, pois Jezabel queria matar os profetas do Senhor. Elias aprendeu junto ao ribeiro Querite a obedecer e a confiar em Deus. Nesse local, Deus o alimentou, enviando corvos com carne e pão 2 vezes ao dia. Mas com o passar do tempo, a fonte secou. Deus o enviou a Sarepta, cidade fenícia, onde era prestado culto a Baal. Elias devia depender de uma viúva muito pobre que lhe daria alimento. Elias pediu que ela pegasse o último punhado de farinha e o pouco de azeite que lhe restava para preparar para ele um pão cozido. A viúva recebeu um contínuo abastecimento de alimentos, abundância em lugar de escassez e vida em lugar de morte. Em seguida, Deus permitiu que o filho da viúva morresse, para que ela soubesse, mediante sua ressurreição, quão bom é o Senhor, para que todas as suas dúvidas fossem removidas. A frequência dos milagres naquele momento da história de Israel, algo que não se via desde o Êxodo e a conquista de Canaã, indica que Israel enfrentava uma profunda crise e que Deus estava tomando medidas extraordinárias para que seu povo voltasse à fé verdadeira. Elias e os profetas de Baal, 1 Reis 18. A seca durou 3 anos e meio e levou Israel à beira da ruína. Elias mandou o rei convocar o povo e os profetas de Baal para o Monte Carmelo. Elias disse ao povo que era momento da decisão. A prova proposta por Elias tentava decidir se o Senhor ou Baal era Deus. Ele fez o povo ver que tinha que escolher entre os dois. De manhã à tarde, os profetas de Baal gritaram, dançaram e se golpearam com facas, mas não tiveram resposta de Baal. Elias edificou um altar de 12 pedras, representando as 12 tribos. Assim ele protestou contra a divisão do reino. Sua oração revela o segredo da sua fé. Ele atuara por ordem do Senhor e tinha por objetivo que o povo reconhecesse que Jeová é Deus. O Senhor respondeu mandando fogo. Israel reconheceu que o Senhor era o único e verdadeiro Deus. Os 450 profetas de Baal e os 400 sacerdotes de Azerá foram executados. Elias subiu a um lugar alto onde orou fervorosamente 7 vezes. A chuva caiu. Elias no Monte Horebe, 1 Reis 19. O fogo que caiu do céu e a chuva não convenceram Acabe nem a Jezabel da verdade. Jezabel, enfurecida pela matança de seus profetas, enviou o recado a Elias de que logo o mataria. Elias fugiu para o deserto. Ali, completamente desanimado, sentou-se debaixo de um arbusto. Elias queria morrer, mas Deus sabia que ele precisava de descanso e de renovação. Deus fez Elias dormir e em seguida providenciou comida para ele e o sustentou por 40 dias. Ele viajou a Horebe, no Monte Sinai. Ali Deus lhe ensinou algumas lições admiráveis. O Senhor não estava nos elementos poderosos da natureza, o furacão, o terremoto e o fogo. O Senhor falou a ele num sussurro suave. Ele estava ensinando que o esforço espiritual nem sempre é realizado pela manifestação externa do poder, vento, terremoto e fogo, mas também pela voz suave da palavra, brisa suave, através da consciência. Deus curou o desânimo de Elias, dando-lhe trabalho a fazer. Primeiro, ungir a Azael como rei da Síria. Segundo, ungir a Jeú como rei de Israel. E terceiro, ungir a Eliseu para ser seu sucessor. O Senhor ensinou também que Elias não estava realmente só.
mas que havia 7.000 pessoas que não se haviam entregue à idolatria. Quando Elias voltou a Israel, ele falou do chamado de Deus a Eliseu, lançando o seu manto sobre ele. Eliseu pertencia a uma família rica. O texto diz que ele tinha 12 juntas de boi, né? Isso era algo incomum para aquela época. Mas renunciou à sua vida relativamente tranquila e colocou-se às ordens do profeta Elias. Os dois colaboraram durante uns 8 anos, opondo-se à influência idólatra de Jezabel e de Acabe. Vamos aqui para o tópico 2. Acontecimentos durante o reinado de Acabe. Guerras entre Acabe e Ben-Hadad. 1 Reis, capítulo 20. É provável que Ben-Hadad, rei da Síria, quisesse tomar as rotas comerciais que passavam por Israel e Judá. Apoiado por 32 reis vassalos, Ben-Hadad sitiou Samaria, a capital de Israel, reino do norte. Deus enviou um profeta para animar Acabe e guiá-lo a um ataque de surpresa. Os sírios foram derrotados. Eles voltaram a guerrear contra Israel. Deus deu a vitória a Israel. A derrota dos sírios deu a Acabe a chance de acabar com Ben-Hadad e o poderio sírio, mas ele o colocou em liberdade e apenas recobrou as cidades antes perdidas. Grande foi o seu desgosto quando foi repreendido pelo profeta. Acabe pagaria com sua própria vida sua desobediência a Deus e a nação sofreria em guerras futuras contra a Síria. Acabe e a vinha de Nabote, 1 Reis 21. Acabe cobiçou a vinha de seu vizinho Nabote. Ele propôs a Nabote a troca da vinha em outra melhor ou a venda dela. Nabote rejeitou a proposta, pois sabia da responsabilidade de manter a herança e deixá-la aos seus herdeiros. Isso era prescrito na lei mosaica, né? Levítico 25, 23 a 25 e Números 36, 7. Ou seja, ele não estava afrontando Acabe ao recusar a venda ou a troca de sua vinha. Ele apenas estava cumprindo com a lei do Senhor. Jezabel mandou, em nome de seu marido, cartas convocando um jejum geral. Ela subornou 2 pessoas que acusaram Nabote de ter blasfemado e traído. Nabote foi sentenciado e apedrejado junto com seus filhos. E sua herança entregue ao rei Acabe. O rei mudou-se para a vinha de Nabote. Elias apareceu perante e pronunciou-lhe um terrível julgamento contra ele e contra sua casa. Os cães lamberiam o sangue do rei no mesmo lugar que lamberam o de Nabote. A posteridade de Acabe seria banida. Jezabel seria comida por cães. Aqui nessa penúltima página nós temos a morte de Acabe, 1 Reis 22. Ben-Hadad descumpriu o acordo com Acabe e não devolveu Ramote-Gileade. Acabe quis recuperá-la. Recebeu o apoio de Josafá, rei de Judá, com o qual tinha boas relações. Josafá temia a Deus e pediu a Acabe que consultasse ao Senhor antes da batalha. Acabe reuniu os profetas, que diziam apenas as coisas que o rei queria ouvir. Josafá pediu outro profeta. Acabe chamou Micaías. Ele respondeu com ironia: visto que você não está interessado na verdade, eu te direi apenas o que quero ouvir. Acabe percebeu a ironia de Micaías e fingiu querer ouvir a verdade. Acabe rejeitou a palavra do Senhor e foi com Josafá a Ramote. Pensou que evitaria o perigo disfarçando-se como um soldado raso. Ele foi morto na batalha. Cumpriu-se a profecia de Micaías de que Israel ficaria sem pastor
e a de Elias de que os cães lamberiam o sangue de Acabe. Nesse número 3, Acasias e Elias. 1 Reis 22, 51, a 2 Reis capítulo 1, 18. Acasias foi quem sucedeu Acabe e reinou nos últimos meses de 853 a.C. e os 6 primeiros meses do ano seguinte. Acasias consultava o deus dos filisteus, Baal-zebub, senhor das moscas, nome depreciativo de Baal-zebal, Baal o príncipe. Na estrada da Filístia, os mensageiros de Acasias encontraram-se com Elias, que lhes profetizou a morte do rei Acasias por consultar um deus pagão em vez do Senhor. O fato do profeta Elias ordenar que o fogo do céu consumisse os 2 capitães e seus soldados, era uma forma de ensinar ao rei a respeitar ao Senhor e o seu profeta. Que Deus abençoe os irmãos e encerra aqui a nossa aula e até a próxima.